Naquele domingo, 8 de janeiro de 2023, uma multidão avançava pela Praça dos Três Poderes. O ar parecia carregado de expectativa e descontentamento. Eu, uma professora aposentada de 70 anos, me vi no meio daquela confusão. Minhas pernas já não são as mesmas, mas meu coração batia forte. Ali estava eu, Doris Alvarenga Peixoto, que nunca havia quebrado uma regra na vida, no epicentro de um dos maiores acontecimentos da história recente do Brasil. Como eu cheguei ali? A história é longa, meus queridos. Uma história que começou há muito tempo atrás, nos rincões de Minas Gerais, onde nasci e aprendi os valores que me fizeram ser quem eu sou. Valores que, com o passar dos anos, pareciam estar sendo apagados do nosso país, página por página, como um livro de história que vai sendo reescrito até que a verdade original se perca. Me chamo Doris Alvarenga Peixoto e nasci em 1952, na cidade de Diamantina, Minas Gerais. Hoje, aos 73 anos, moro em Governador Valadares, depois de tantas voltas que a vida dá. É daqui, da minha casa simples, que resolvi compartilhar minha trajetória. Não é uma história qualquer de uma velha saudosista, não. É o relato de uma professora que dedicou 35 anos da vida ao ensino da história brasileira e que, no fim das contas, acabou vivendo um capítulo dela que jamais imaginaria. E você, que está me ouvindo agora, de onde está assistindo essa história? Sabe, tenho curiosidade de saber quem são os brasileiros que ainda se interessam pelo relato de uma senhora como eu. Enquanto conto minha história, imagino vocês em suas casas, em diferentes cantos desse Brasilzão, talvez concordando com a cabeça, talvez discordando, mas espero que estejam dispostos a ouvir o que uma velha professora tem a dizer. Afinal, nas palavras do meu falecido pai, quem não ouve os mais velhos acaba tropeçando nas mesmas pedras. Diamantina dos anos 50 era um lugar mágico para se crescer. Nossa casa era pequenininha, mas ficava pertinho da Serra dos Cristais. O quintal dava vista para o horizonte mineiro, sabe? Meu pai, Sebastião, era minerador, daqueles que conheciam cada pedra do chão. Trabalhava de sol a sol, chegava em casa com as mãos calejadas e o rosto marcado pela poeira, mas sempre com um sorriso no rosto e uma história para contar. Minha mãe, Conceição, era professora primária. Uma mulher de fibra, como se dizia antigamente. Ela dividia seu tempo entre a escola, onde ensinava as primeiras letras às crianças, e nossa casa, onde cuidava de mim e dos meus 2 irmãos com a mesma dedicação que tinha com seus alunos. A vida não era fácil, mas a gente não reclamava, não. Tínhamos o suficiente e, principalmente, tínhamos valores. Nossa casa era simples, chão de cimento queimado que minha mãe encerava todo sábado até brilhar, paredes brancas que meu pai caiava todo ano antes do Natal e um fogão a lenha que deixava a cozinha sempre quentinha e cheirosa. Nas tardes de domingo, a família toda se reunia na varanda para ouvir rádio. O repórter Esso era sagrado lá em casa. Meu pai ficava sério, concentrado. Silêncio, meninos, é hora de saber o que acontece no mundo, ele dizia. E a gente obedecia, porque naquela época, respeito aos mais velhos não era opção, era regra. Em Diamantina, a gente crescia respirando história. As ruas de pedra, as casas coloniais, as igrejas antigas, tudo contava um pedaço do nosso passado. Eu adorava andar por aquelas ruas, imaginando como era a vida nos tempos antigos. Nas festas cívicas, a cidade inteira se enfeitava de verde e amarelo. No 7 de setembro, era uma belezura. Todo mundo saía às ruas para ver o desfile, as bandeiras tremulando, as bandas tocando marchinhas, os escoteiros marchando organizados. Eu era uma deles, viu? Entrei para o grupo de escoteiras aos 9 anos e carregava meu uniforme com tanto orgulho que até dormia com ele na véspera dos desfiles. Mas foi meu avô Antônio quem realmente plantou a sementinha do patriotismo no meu coração. Ele era ex-combatente da FEB, lutou na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Uai, como eu amava sentar ao pé dele nas noites de inverno, enrolada numa manta, ouvindo suas histórias de guerra. Doris, ele dizia com aquela voz rouca de quem fumou cachimbo a vida toda. Eu não lutei só pela Itália ou pelos Estados Unidos.
Lutei pelo Brasil, pela nossa liberdade. Quando você carrega a bandeira do seu país no peito, está carregando a história de todos que vieram antes de você. As histórias do vovô Antônio me fascinavam. Ele falava dos campos gelados da Itália, dos amigos que perdeu, da saudade que sentia do Brasil durante aqueles anos. Mas também contava como era voltar para casa depois da guerra, o orgulho de ter servido seu país, a sensação de ter feito parte de algo maior. Na estante da sala, em lugar de destaque, ficava a fotografia dele fardado, as medalhas emolduradas ao lado. Meu avô não era um homem de demonstrar emoções facilmente, mas quando falava do Brasil, os olhos dele brilhavam de um jeito diferente. Minha mãe seguia a mesma linha. Nas suas aulas, ela não ensinava apenas a ler e escrever, ensinava sobre o Brasil. Na nossa sala de aula, havia um mapa enorme do país, e toda semana ela apontava para um estado diferente e contava curiosidades. O Brasil é um gigante adormecido, ela costumava dizer. Um dia, ele vai acordar e mostrar sua força para o mundo. Ela guardava recortes de jornal sobre os avanços do país, a construção de Brasília, as vitórias no esporte, as descobertas científicas. Tudo isso ela levava para a sala de aula. É preciso que as crianças conheçam e se orgulhem do seu país, ela dizia. Nossa família frequentava a igreja matriz de Santo Antônio, aos domingos sem falta. Eu adorava aquela igreja, com seus vitrais coloridos que projetavam luzes mágicas no chão de pedra. Lá aprendi sobre fé, sobre tradição, sobre a importância de acreditar em algo maior que nós mesmos. Depois da missa, a gente passeava pela praça, cumprimentando os conhecidos. Nisso, Diamantina era como a maioria das cidades do interior. Todo mundo se conhecia, se respeitava. As crianças brincavam livres pelas ruas, sem medo. Os vizinhos cuidavam uns dos outros. Era um tempo diferente, um Brasil diferente. Na biblioteca do meu avô, descobri meu amor pelos livros de história. Ele tinha uma coleção incrível, guardada com todo o cuidado. Livros antigos, com capas de couro e páginas amareladas pelo tempo. Foi lá que li pela primeira vez sobre os bandeirantes, sobre a Inconfidência Mineira, que aconteceu pertinho de nós, sobre a família real portuguesa no Brasil. Meu avô me observava com um sorrisinho de canto enquanto eu devorava aqueles livros. Essa menina ainda vai ser professora, ele comentava com meu pai. E não é que ele estava certo? O ano de 1964 foi um divisor de águas para mim, apesar dos meus poucos 12 anos de idade. Lembro como se fosse hoje do desfile de 7 de setembro daquele ano. O país vivia momentos de tensão política, mas na minha cabeça de criança, o que importava era que eu tinha sido escolhida para carregar a bandeira do Brasil à frente da minha turma de escoteiras. Uai, que honra! Passei a semana inteira praticando a postura, o passo, o jeito certo de segurar o mastro. No grande dia, vesti meu uniforme impecável e marchei pelas ruas de Diamantina com o peito estufado de orgulho. Meu avô estava na primeira fileira do público, batendo continência quando passei por ele. Aquele momento ficou gravado na minha memória para sempre. Foi também naquele ano que visitei o Instituto de Educação pela primeira vez. Minha mãe me levou para conhecer, já que eu sempre dizia que queria ser professora como ela. Lembro-me de ficar maravilhada com a biblioteca, as salas amplas, o pátio onde os alunos se reuniam. Um dia vou ensinar aqui, pensei comigo mesma. Naquele mesmo dia, voltando para casa, declarei minha decisão. Vou ser professora de história. Meu pai sorriu e bagunçou meu cabelo. Se depender da teimosia, essa menina chega lá, disse ele à minha mãe. Mas nem tudo eram flores. À mesa de jantar, começavam as primeiras discussões sobre política que conseguia entender. Meu pai e meu avô conversavam sobre as mudanças no país, às vezes em voz baixa, às vezes acaloradamente. O Brasil está num momento crucial, dizia meu avô. Precisamos de ordem para ter progresso. Meu pai concordava, preocupado com os rumos que o país tomava antes daquele ano. Na escola, alguns professores tinham opiniões diferentes. Era confuso para mim,
mas percebia que algo importante estava acontecendo. À medida que crescia, comecei a formar minhas próprias opiniões. Nas aulas de história do ginásio, me destacava. Fazer perguntas, questionar, pesquisar além do que era pedido, isso era natural para mim. Os livros do meu avô me davam uma base que os outros alunos não tinham. Os professores notavam. Essa menina tem futuro nas ciências humanas, diziam nas reuniões de pais. E eu sonhava cada vez mais com a sala de aula, com a possibilidade de ensinar aos outros o que eu mesma estava aprendendo a amar: a história do meu país. Os anos passaram rápido em Diamantina. Logo estava terminando o colegial, pensando no futuro. A decisão já estava tomada. Iria para Belo Horizonte estudar História na UFMG. Meus pais, apesar dos recursos limitados, apoiaram meu sonho. Educação é o único patrimônio que ninguém pode tirar de você, dizia minha mãe. Em 1970, aos 18 anos, arrumei minhas malas para deixar minha cidade natal. A despedida foi difícil. Abracei meu avô, já envelhecido, mas ainda lúcido e cheio de histórias. Vai, minha neta, ele disse. Mas não esquece de onde veio. Carrega Diamantina e o Brasil no seu coração. No ônibus que me levava à capital mineira, olhei pela janela as montanhas que se afastavam e tive uma sensação estranha. Algo estava mudando no Brasil, e não era só a minha vida. Nas conversas que ouvia, nos jornais que lia, percebia um país dividido. O Brasil que meus pais e meu avô tanto amavam parecia estar dando lugar a algo diferente, algo que eu ainda não compreendia totalmente. Mas carregava comigo os valores que eles me ensinaram: amor à pátria, respeito às tradições, fé em Deus e a importância do trabalho honesto. Chegando a Belo Horizonte, me instalei numa pensão modesta perto da universidade. O ambiente universitário era completamente diferente de tudo que eu conhecia. Jovens de várias partes do estado, com ideias e experiências diversas. As discussões eram acaloradas, os debates intensos. Eu, menina do interior, precisaria me adaptar a essa nova realidade. Mas estava determinada a seguir meu caminho, tornar-me professora e um dia voltar para minha terra natal para ensinar tudo o que aprendesse. Mal sabia eu que a vida me reservava outros planos e que o Brasil que eu tanto amava passaria por transformações que testariam meus valores e minhas convicções até o limite. Essa foi minha infância em Diamantina, um tempo em que o patriotismo era ensinado e respeitado. E você? Qual seu nome e de que cidade está me assistindo? Quero conhecer os patriotas que ainda valorizam as histórias de uma senhora como eu. Deixe nos comentários e vamos nos conhecer melhor. Afinal, nestes tempos modernos, é bom saber que ainda existem brasileiros interessados nas raízes da nossa nação. A chegada em Belo Horizonte foi um choque e tanto para essa mineirinha do interior. A UFMG era um mundo completamente diferente da minha pacata Diamantina. Os prédios enormes, as salas lotadas, aquele vai e vem de gente de todo tipo. Me senti como um peixinho fora d'água nos primeiros dias, viu? Mas logo fui me ajeitando, arrumando meu cantinho naquela pensão de Dona Genoveva, uma senhora italiana que cuidava das moças como se fossem suas próprias filhas. "Menina, aqui tem horário para tudo", ela dizia com aquele sotaque carregado. E tinha mesmo. Jantar às 7, portão fechado às 10 e nem pense em trazer rapaz nenhum para dentro de casa. Nas primeiras semanas de aula, fiquei deslumbrada com a biblioteca universitária. Meu Deus do céu, quantos livros! Eu, que achava a coleção do meu avô impressionante, quase caí para trás quando vi aquelas estantes que pareciam não ter fim. Passava horas ali entre um intervalo e outro, devorando livros de história do Brasil que nunca teria acesso em Diamantina. Mas logo notei algo estranho. Muitos professores pareciam contar uma história diferente daquela que eu tinha aprendido em casa e nos livros do meu avô. Um professor em particular, o Dr. Mendonça, me marcou bastante. Alto, magro, cabelos compridos e uma barba que parecia nunca ter visto uma tesoura.
Nas aulas dele sobre história contemporânea, o Brasil do período militar era pintado com cores bem diferentes das que eu conhecia. O golpe de 64, ele chamava, com um tom de desprezo que me incomodava. Na minha casa, tínhamos vivido aquilo como uma revolução necessária, como dizia meu avô. Numa dessas aulas, criei coragem e levantei a mão. Professor, perguntei, mas e o crescimento econômico desse período? E as grandes obras de infraestrutura? A sala inteira ficou em silêncio e o Dr. Mendonça me olhou por cima dos óculos redondos. Senhorita, ele consultou a lista de chamada. Peixoto. A senhorita parece ter sido muito bem doutrinada pelo regime. Senti meu rosto esquentar de vergonha, mas também de indignação. Não era doutrinação, era a história que minha família tinha vivido. Saí da aula naquele dia com um nó na garganta, mas também com uma certeza. Eu precisava estudar mais, me aprofundar, entender os dois lados para formar minha própria opinião. E foi assim que comecei a me destacar nas aulas, não por concordar, mas por questionar, por trazer outra perspectiva. Foi nesse tempo que conheci Augusto. Não no campus, como seria de se esperar, mas num grupo de estudos bíblicos que acontecia na igreja perto da pensão. Eu ia todos os domingos à missa, como havia sido criada, e acabei me juntando ao grupo de jovens. Augusto era um rapaz discreto, de poucas palavras, mas quando falava, todo mundo prestava atenção. Ele estudava economia na mesma universidade, mas nossos caminhos nunca tinham se cruzado até então. Em uma das reuniões, discutíamos sobre ética e sociedade, e Augusto fez uma defesa apaixonada dos valores tradicionais que me deixou impressionada. Finalmente, alguém que pensa como eu, pensei comigo mesma. Começamos a conversar após os encontros, a trocar ideias sobre os estudos, sobre a vida. Augusto tinha uma visão de mundo muito parecida com a minha, embora viesse de um contexto diferente. Filho de comerciantes de Juiz de Fora, ele tinha os mesmos valores de família, fé e patriotismo que eu. Nossa amizade foi crescendo aos poucos, naturalmente. Ele me acompanhava até a pensão depois dos encontros, me emprestava livros que não faziam parte do currículo oficial, me dava dicas para lidar com os professores mais ideológicos. Enquanto isso, na faculdade, os embates com professores de tendências marxistas se tornavam cada vez mais frequentes. Não era só o doutor Mendonça, havia toda uma corrente de pensamento que parecia dominar o departamento de História. Para eles, o Brasil era um país explorado, subdesenvolvido por culpa das elites, e qualquer visão positiva do governo militar era praticamente um crime. Nas provas e trabalhos, eu aprendia a escrever o que eles queriam ler, mas nas discussões em sala, não deixava de apresentar contrapontos. A senhorita Peixoto parece ter saído diretamente de um manual da Arena, comentou certa vez a professora de História da América Latina, após eu questionar sua visão romantizada da Revolução Cubana. Os colegas riram e me senti isolada, mas alguns vinham conversar comigo depois, em particular. Eu também tenho dúvidas, mas não tenho coragem de falar, confessou uma colega. Isso me dava forças para continuar, para não me conformar com a visão única que tentavam impor. Os anos de faculdade passaram rápido, entre estudos, trabalhos e o namoro com Augusto, que se tornou oficial no meu segundo ano. Em 1974, finalmente me formei. A colação de grau foi um momento de grande emoção. Meus pais viajaram de Diamantina para me ver receber o diploma e meu avô, já bastante idoso, não pôde vir, mas mandou uma carta que guardo até hoje. Minha neta, ele escreveu com sua letra trêmula. Agora você tem a missão de ensinar a história verdadeira do nosso Brasil aos jovens. Não se deixe levar pelas modas intelectuais passageiras. A verdade resiste ao tempo. Com o diploma na mão, voltei para Diamantina, como sempre planejei. Augusto, que se formou no mesmo período, conseguiu um emprego no Banco do Brasil na mesma cidade. Uma coincidência que vimos como um sinal de que deveríamos ficar juntos. Comecei a dar aulas em uma escola particular, enquanto me preparava para o concurso estadual.
Estava determinada a seguir o conselho do meu avô e ensinar história de uma forma equilibrada, mostrando todos os lados. Em 1976, Augusto e eu nos casamos na Igreja Matriz de Santo Antônio, a mesma onde eu havia passado tantos domingos da minha infância. Foi uma cerimônia simples, mas linda. Meu avô, já com a saúde bastante debilitada, fez questão de estar presente. "Cuide dela", disse a Augusto. "Ela tem o fogo da verdade dentro dela." Nos estabelecemos em uma casa pequena, mas aconchegante, perto do centro histórico. Foram anos felizes, de construção, de planejamento para o futuro. Em 1978, passei no concurso para professora estadual, uma conquista que me encheu de orgulho. Finalmente poderia implementar minhas ideias em sala de aula, contribuir para a formação de jovens cidadãos brasileiros. As aulas de história eram meu momento de brilhar, de compartilhar não só o conhecimento formal, mas também os valores que haviam moldado minha própria vida. Insistia na importância do civismo, do respeito aos símbolos nacionais, da compreensão da nossa história sem vieses ideológicos. Nossa família começou a crescer em 1980, com o nascimento da Helena. Uai, que alegria foi segurar aquela criaturinha nos braços pela primeira vez. Tão pequena, tão dependente de nós. "Ela vai crescer conhecendo a história verdadeira do Brasil", prometi a mim mesma enquanto a embalava. Augusto estava radiante com a paternidade e meus pais encantados com a primeira neta. Dividi meu tempo entre a escola e a maternidade, uma ginástica e tanto, mas que fazia com amor. 3 anos depois, em 1983, veio o Ricardo. Nossa família estava completa. Um casal de filhos, um lar harmonioso, carreiras estáveis. Tínhamos construído uma vida boa em Diamantina. Mas o destino tinha outros planos para nós. Em 1985, Augusto recebeu uma proposta de transferência para Governador Valadares, com uma promoção significativa. Foi uma decisão difícil. Deixar minha cidade natal, meus pais já idosos, a escola onde tinha construído um trabalho respeitado. Mas a oportunidade era boa demais para recusar, e Augusto merecia esse avanço na carreira. E foi assim que, no final de 1985, nos mudamos para Governador Valadares. As crianças eram pequenas o suficiente para se adaptar facilmente, mas para mim foi um recomeço desafiador. Nova cidade, nova escola, novos colegas. Consegui transferência para a Escola Estadual Professor Darcy Ribeiro, um colégio tradicional da cidade. Logo me adaptei à nova realidade e voltei a fazer o que mais amava: ensinar história do Brasil para jovens estudantes. Em Valadares, percebi que os ventos da mudança sopravam com mais força no sistema educacional. Estávamos em plena redemocratização, e isso se refletia nas diretrizes curriculares, nos livros didáticos, na abordagem pedagógica. Em 1988, com a promulgação da nova Constituição, os debates nas salas dos professores se tornaram acalorados. Muitos colegas celebravam o que chamavam de avanços democráticos, enquanto eu mantinha certa reserva. Precisamos ensinar os alunos a questionar tudo, inclusive o período militar, defendia uma colega de geografia durante uma reunião pedagógica. Questionar é importante, respondi, mas não podemos ignorar os aspectos positivos daquele período. O milagre econômico, as grandes obras, a segurança nas ruas. Fui interrompida por olhares de desaprovação. Parecia que, na nova ordem democrática, admitir qualquer mérito ao governo militar era quase uma heresia. As novas diretrizes curriculares para o ensino de história começaram a chegar às escolas e percebi com preocupação como diminuíam a ênfase no ensino de civismo. As aulas sobre os símbolos nacionais, sobre os grandes heróis brasileiros, sobre as datas comemorativas, tudo isso ia sendo gradualmente substituído por uma abordagem mais crítica e problematizadora. Em teoria, isso poderia ser positivo, mas na prática significava muitas vezes uma visão unilateral, que só destacava aspectos negativos da nossa história. Tentei resistir a essa onda, mantendo em minhas aulas o hasteamento da bandeira uma vez por semana, o canto do hino nacional,
as celebrações das datas cívicas. Por um tempo, consegui o apoio da diretora, uma senhora da velha guarda que também valorizava essas tradições. Professora Doris, ela me dizia, continue seu trabalho, esses jovens precisam conhecer e respeitar sua pátria. Mas quando ela se aposentou, em 1990, seu substituto tinha ideias bem diferentes. Essas práticas estão ultrapassadas, professora, ele me informou em uma reunião particular. Precisamos modernizar nossa abordagem, dar mais espaço para pensamento crítico. Tentei argumentar que o civismo e o pensamento crítico não eram mutuamente exclusivos, que podíamos ensinar os alunos a amar seu país e, ao mesmo tempo, reconhecer seus problemas e trabalhar para melhorá-lo. Mas era como falar com uma parede. O hasteamento semanal da bandeira foi suspenso. O hino nacional passou a ser cantado apenas em ocasiões especiais, e minhas aulas começaram a ser discretamente monitoradas. Em 1992, tive meu primeiro grande problema. Um aluno do terceiro ano, durante uma aula sobre o período militar, me acusou de defender a ditadura. Eu havia simplesmente mencionado como aquele governo havia controlado a inflação, implementado grandes projetos de infraestrutura e mantido a ordem pública. Professora, a senhora está justificando a tortura e a repressão, ele gritou, levantando-se da carteira. Fiquei chocada com a acusação. Nunca havia defendido qualquer violação de direitos humanos. Não estou justificando nada disso, respondi com firmeza. Estou apresentando os vários aspectos daquele período histórico para que vocês possam formar sua própria opinião com base em informações completas. Mas o estrago estava feito. O aluno reclamou para seus pais, que por sua vez procuraram a direção da escola. Fui chamada para dar explicações, tive que apresentar meu plano de aula, meus materiais didáticos. No fim, embora não tenha sofrido nenhuma punição formal, recebi uma recomendação para equilibrar melhor o conteúdo das minhas aulas. Esse episódio me abalou, mas também me fez mais determinada. Se havia um esforço sistemático para reescrever nossa história, para apagar ou demonizar certos períodos, então era ainda mais importante que eu continuasse oferecendo aos meus alunos uma visão equilibrada. Comecei a reunir mais documentos, estatísticas, relatos de diferentes fontes. Preparava minhas aulas com ainda mais cuidado, sempre fundamentando o que dizia com dados concretos, para que ninguém pudesse me acusar de apresentar opiniões pessoais como fatos. Em casa, Augusto me apoiava integralmente. Você está fazendo o que é certo, Doris, ele me dizia. Esses jovens precisam conhecer todos os lados da história. As crianças cresciam. Helena já uma adolescente pensativa e questionadora. Ricardo, um menino esperto e curioso. Nas noites em família, contava a eles as mesmas histórias que meu avô me contara. Falava sobre o Brasil com o mesmo amor e orgulho. Queria que eles crescessem com os mesmos valores, mesmo num mundo que parecia cada vez mais distante daquele em que fui criada. O grande divisor de águas veio em 1998. Eu estava dando uma aula sobre a Guerra do Paraguai, usando material complementar que havia reunido por conta própria, documentos históricos, mapas, análises de historiadores que ofereciam uma visão diferente daquela apresentada no livro didático adotado pela escola. O livro retratava o Brasil quase como vilão naquele conflito, enquanto o material que eu trouxe mostrava a complexidade da situação, incluindo as atrocidades cometidas por Solano Lopes e como o Brasil, em grande medida, reagiu a provocações. No meio da aula, a coordenadora pedagógica entrou na sala sem aviso prévio. Ficou sentada no fundo por uns 20 minutos, tomando notas, e saiu sem dizer nada. No dia seguinte, fui chamada à sala da direção. O diretor, o coordenador pedagógico e um representante da Secretaria de Educação estavam lá. Na mesa, o livro didático oficial e as cópias do material que eu havia distribuído aos alunos. Professora Doris, começou o diretor visivelmente desconfortável. A senhora sabe que deve seguir o material didático aprovado pelo MEC. Tentei explicar que estava apenas complementando, oferecendo outras perspectivas, mas fui interrompida pelo representante da secretaria.
O material que a senhora está usando apresenta uma visão revisionista e nacionalista que não corresponde às diretrizes curriculares atuais. Temo que precise receber uma advertência formal. Saí daquela sala com um papel na mão, minha primeira advertência em mais de 20 anos de magistério, e uma sensação de injustiça que queimava no peito. Não estava ensinando mentiras, não estava doutrinando ninguém. Estava simplesmente oferecendo aos meus alunos uma visão mais completa da nossa história, para que eles pudessem pensar por si mesmos. Mas parecia que pensar por si mesmo só era aceitável quando levava às conclusões aprovadas oficialmente. O isolamento na sala dos professores foi imediato e doloroso. Colegas com quem havia convivido por anos, compartilhado cafés e conversas, de repente pareciam me evitar. Cochichos paravam quando eu entrava no ambiente. Olhares de soslaio me seguiam. Alguns poucos, geralmente os mais velhos, ainda me tratavam normalmente, até me ofereciam palavras de apoio discretas. "Segure firme, Doris", murmurou uma colega de literatura ao passar por mim no corredor. "Você não está sozinha." Em meio a essa crise profissional, veio o golpe pessoal. Augusto começou a apresentar problemas cardíacos. No início, ele minimizou os sintomas: cansaço excessivo, falta de ar ocasional. Homem típico, né? Acha que é frescura ir ao médico. Mas quando o encontrei pálido e suando frio após subir um lance de escadas, coloquei o pé no chão. "Ou você vai ao médico agora, ou eu chamo uma ambulância", falei, com aquele tom que não admitia discussão. O diagnóstico não foi nada bom. Problemas na válvula mitral, provavelmente congênitos, que haviam piorado com a idade. O médico recomendou uma cirurgia, mas Augusto resistiu. "Vamos tentar controlar com medicamentos primeiro", ele insistiu. A pressão financeira aumentou, os remédios eram caros e ele precisou reduzir o ritmo no trabalho, o que afetou suas comissões. Eu, agora sob vigilância constante na escola, vivia com medo de cometer qualquer deslize que pudesse custar meu emprego. Foram anos difíceis, de aperto financeiro, preocupações com a saúde de Augusto e tensão constante no ambiente de trabalho. Helena, então com 18 anos, havia acabado de entrar na faculdade de Direito e Ricardo, com 15, estava no ensino médio. A educação dos filhos era prioridade absoluta para nós e fazíamos o possível para não deixar que nossos problemas afetassem seus estudos. À medida que o novo milênio se aproximava, as reflexões sobre o futuro se intensificavam. Em uma noite de 1999, com Augusto mais pálido do que o normal após um dia longo no banco, sentamos na varanda de casa e conversamos sobre o que estava por vir. "Estou preocupado, Doris", ele confessou, segurando minha mão. "Não com a minha saúde, mas com o Brasil. Tudo o que acreditamos, tudo o que valorizamos, parece estar se perdendo. Como será o país em que nossos netos crescerão?" Foi ali, naquela noite morna de primavera, em Governador Valadares, que fiz uma promessa ao meu marido, uma promessa a mim mesma. Manteria viva a história verdadeira do Brasil, custasse o que custasse. Contaria aos meus futuros netos as mesmas histórias que meu avô me contou. Ensinaria a eles o mesmo amor pela pátria que aprendi em Diamantina. "Eles vão conhecer o Brasil verdadeiro, Augusto", garanti. "Não o Brasil dos livros didáticos aprovados por burocratas, mas o Brasil real, com suas glórias e seus problemas, suas conquistas e seus desafios." A virada do milênio chegou. Comemorações, expectativas de um futuro melhor. Para muitos, era um momento de esperança renovada. Para mim, era o início de uma luta ainda mais intensa para preservar valores que pareciam cada vez mais ameaçados. Mal sabia eu que os desafios que havia enfrentado até então eram apenas o começo e que nas décadas seguintes minha determinação seria testada de formas que eu jamais poderia imaginar. O novo milênio chegou com fogos de artifício, mas logo percebi que os desafios para uma professora tradicional como eu só aumentariam. Logo nas primeiras semanas de 2000, recebemos na escola um pacote com as novas diretrizes curriculares para o ensino de História. Folheei aquelas páginas com o coração apertado.
Misericórdia. Era como se estivessem reescrevendo todo o nosso passado. O que antes chamávamos de descobrimento do Brasil, agora era invasão europeia. Os bandeirantes, que aprendia a admirar como desbravadores corajosos, agora eram retratados exclusivamente como vilões sanguinários. O período militar, então, nem se fala, virou simplesmente ditadura, como se nada de positivo tivesse acontecido entre 1964 e 1985. Isso não é história, é política travestida de educação. Comentei discretamente com Dona Aparecida, uma colega de português, prestes a se aposentar. Ela concordou com um suspiro cansado. Doris, fico feliz de estar saindo agora. O que vem por aí não é bom. Vão tentar calar gente como você. Palavras proféticas, as dela. Nos anos seguintes, vi colegas mais novos chegando às escolas já completamente alinhados com essa nova visão ideológica da história. Muitos nem sequer haviam estudado os fatos em profundidade. Repetiam apenas o que tinham ouvido de seus próprios professores nas faculdades. Os materiais didáticos que chegavam à escola seguiam a mesma linha. Lembro de um livro em particular, adotado em 2003, que me deixou perplexa. Na seção sobre a Guerra Fria, os Estados Unidos eram retratados como imperialistas agressivos, enquanto as atrocidades do regime soviético eram mencionadas apenas de passagem. Quando questionei isso numa reunião de departamento, um colega mais jovem revirou os olhos. Professora Doris ainda pensa como no tempo da Guerra Fria. Como se a verdade histórica tivesse prazo de validade. Foi nesse clima que comecei minhas pequenas resistências. Não podia mudar o livro didático oficial, mas podia complementá-lo. Passei a preparar materiais extras, selecionados cuidadosamente de fontes diversas, documentos históricos, artigos acadêmicos de diferentes correntes, dados estatísticos oficiais, memórias de pessoas que viveram os eventos. Dizia aos alunos: história não é feita só de uma versão. Vocês precisam conhecer vários ângulos para formar opinião própria. Alguns alunos se interessavam genuinamente, faziam perguntas, levavam esses materiais para casa e voltavam com mais questionamentos. Eram esses momentos que me mantinham motivada, que me lembravam por que havia escolhido ser professora. Mas logo a direção da escola começou a notar minha abordagem divergente. Os coordenadores pedagógicos, em sua maioria alinhados ao Sindicato dos Professores, que por sua vez tinha clara orientação ideológica, passaram a aparecer nas minhas aulas sem aviso prévio. Visitas de rotina, diziam, mas eu sabia que estava sendo vigiada. Em 2005, uma nova diretora assumiu a escola, indicada politicamente. Seu primeiro ato foi convocar uma reunião geral e anunciar que a instituição seguiria rigorosamente as diretrizes curriculares estabelecidas pelo governo. Olhou diretamente para mim ao enfatizar a palavra rigorosamente. A mensagem era clara. Quando as novas normas proibiram a distribuição de material não aprovado, tive que mudar minha estratégia. Passei a citar fontes alternativas verbalmente, a levantar questionamentos durante as aulas, a estimular que os próprios alunos buscassem informações além do livro didático. Professora, a senhora pensa diferente dos outros, me disse um aluno do segundo ano após uma aula sobre a Revolução Cubana, onde mencionei os abusos de direitos humanos do regime de Castro. Isso é bom ou ruim? Perguntei. Ele sorriu. É bom, faz a gente pensar mais. Esses pequenos momentos me davam força para continuar, mesmo sentindo o cerco se fechando ao meu redor. O ano de 2008 marcou um ponto de virada na minha carreira. Durante uma aula sobre o regime militar, mencionei o crescimento econômico do período, o controle da inflação, as obras de infraestrutura e a segurança pública. Um aluno gravou parte da aula em um celular, algo que começava a ficar comum, e levou à coordenação. Fui chamada à sala da diretora no mesmo dia, após o último sinal. Quando entrei, havia 5 pessoas me esperando.
A diretora, 2 coordenadores pedagógicos, um representante da Secretaria de Educação e, pasmem, um membro do Sindicato dos Professores. Na mesa, um laptop exibia o vídeo da minha aula, pausado exatamente no momento em que eu dizia: os índices de crescimento econômico durante o governo Médici foram os maiores da história brasileira, chegando a 14% ao ano. Professora Doris, começou a diretora com voz severa, a senhora está ciente de que o regime militar foi um período de repressão, torturas e violações de direitos humanos? Respondi com firmeza. Estou ciente de toda a complexidade daquele período histórico, incluindo tanto os problemas que a senhora mencionou, quanto os avanços econômicos e sociais que estavam sendo discutidos em minha aula. Meu papel como professora de história é apresentar os fatos de forma completa. A reunião durou quase 2 horas. Fui acusada de apologia à ditadura, de distorcer fatos históricos, de influenciar ideologicamente os alunos. Defendi-me como pude, citando dados, apresentando fontes, invocando o princípio da pluralidade de pensamento. Ao final, recebi uma advertência formal, a segunda da minha carreira, com a ameaça velada de que uma terceira poderia resultar em processo administrativo. Saí daquela sala arrasada, mas também indignada. O que estava acontecendo com a educação no nosso país? Desde quando apresentar dados históricos comprovados virou crime? Em casa, Augusto, cuja saúde continuava frágil, tentou me acalmar. Doris, você precisa ter cuidado. Não podemos arriscar seu emprego agora. Não com os custos dos meus remédios e a faculdade das crianças. Ele tinha razão, é claro. Helena estava terminando o curso de Direito e Ricardo cursava Engenharia. Não podia arriscar perder meu sustento, minha aposentadoria futura. Mas também não podia simplesmente renunciar a tudo que acreditava, a meu compromisso com a verdade histórica. Foi então que desenvolvi uma estratégia de sobrevivência. Passei a ensinar 2 histórias. Nas aulas regulares, com coordenadores potencialmente à espreita, seguia o livro didático, apresentava o conteúdo aprovado, usava os termos politicamente corretos. Era como vestir um personagem, recitar um roteiro. Mas criei também um espaço extraclasse, um grupo de estudos voluntário que se reunia uma vez por semana após o horário regular. Ali, com alunos realmente interessados em aprofundar seus conhecimentos, podia falar mais livremente, apresentar outras perspectivas, incentivar um pensamento verdadeiramente crítico. Professora, por que a senhora não fala assim nas aulas normais? Perguntou uma vez uma aluna especialmente brilhante. Porque nem todos estão prontos para ouvir, minha filha, respondi com um sorriso triste. E porque há pessoas que não querem que vocês ouçam. Alguns entendiam. Outros achavam que eu estava sendo paranoica, mas o grupo crescia a cada semestre, um pequeno farol de esperança em tempos cada vez mais sombrios para uma educação livre. O que eu não sabia era que a coordenação estava ciente dessas reuniões extraclasse. Em 2010, descobri por acaso que haviam começado a montar um dossiê contra mim. Uma funcionária da secretaria, que havia estudado comigo anos antes, me alertou discretamente. Professora Doris, estão juntando tudo. Reclamações de alunos, relatos de pais, anotações de coordenadores, até prints de e-mails e conversas suas. Dizem que é para ter munição caso a senhora cause mais problemas. Aquilo me atingiu como um soco. Eu, que sempre me dediquei à educação, que nunca havia faltado uma aula em mais de 30 anos de magistério, que tinha avaliações excelentes dos alunos nas pesquisas internas, estava sendo tratada como uma criminosa. Cheguei em casa tão abalada que Augusto, mesmo debilitado, percebeu imediatamente que algo estava errado. É a escola de novo. Não foi uma pergunta, mas uma constatação. Naquela noite, chorei nos braços do meu marido como não chorava desde a adolescência. Era uma mistura de medo, frustração e uma profunda sensação de injustiça. Não posso simplesmente me calar, Augusto. Não posso deixar que esses jovens conheçam apenas uma versão da nossa história, muitas vezes distorcida por ideologias. Ele me abraçou com aquela força que só maridos têm, mesmo doentes. Então não se cale.
Só seja mais esperta que eles. A partir dali, tornei-me ainda mais cautelosa. Oficialmente, era a professora mais bem comportada da escola. Seguia o currículo à risca, usava as palavras-chave esperadas, até mesmo participava de eventos sindicais para não levantar suspeitas. O grupo de estudos extra-classe foi oficialmente encerrado, mas na prática, continuei meu trabalho de forma ainda mais discreta. Indicações de leituras em conversas particulares, pequenas discussões durante intervalos com alunos interessados, exemplos históricos mencionados de passagem que faziam pensar além do livro didático. Enquanto isso, em casa, a saúde de Augusto se deteriorava, os problemas cardíacos se agravaram e, em 2013, ele finalmente concordou em fazer a cirurgia que vinha adiando por anos. A operação foi um sucesso, mas a recuperação foi difícil. Ele nunca voltou a ser o mesmo. Aposentou-se precocemente do banco, passava mais tempo em casa. Vê-lo definhando dia após dia era uma dor que eu mal conseguia suportar, mas tentava me manter forte por ele, pelos nossos filhos. Helena se formou em Direito e começou a trabalhar em um escritório especializado em causas sociais. Para minha surpresa e desapontamento, ela foi se afastando ideologicamente de tudo que havíamos ensinado em casa. Suas visões políticas se tornaram cada vez mais progressistas, e nossas conversas frequentemente terminavam em discussões acaloradas. "Mãe, você está presa no passado", ela dizia. "O mundo mudou, o Brasil mudou." Ricardo seguiu um caminho diferente. Depois de se formar em engenharia, conseguiu um bom emprego em uma construtora e se casou jovem com Mariana, uma moça de boa família que conheceu na igreja. Eles mantinham valores mais próximos dos nossos, e foi através deles que experimentei a maior alegria daqueles anos difíceis: o nascimento dos meus netos. Miguel veio primeiro em 2012, um garotinho esperto com os olhos do avô. Depois Clara, em 2014, uma menina doce que desde pequena mostrava uma curiosidade infinita. Quando segurava aquelas criaturinhas nos braços, sentia uma renovação do meu propósito. Era por eles também que eu precisava continuar minha luta silenciosa pela verdade histórica. Queria que crescessem conhecendo o Brasil real, não apenas a versão ideologicamente filtrada que as escolas estavam passando a ensinar, mas a vida tinha outros planos para nossa família. Em janeiro de 2015, após uma série de complicações, Augusto faleceu. Estava em casa, sentado na varanda que tanto amava, observando o pôr do sol. Simplesmente fechou os olhos e partiu, sem alardes, do jeito discreto que sempre viveu. A dor da perda foi avassaladora. Havíamos sido parceiros por quase 40 anos, compartilhando sonhos, lutas, criando filhos, construindo uma vida juntos. De repente, me vi sozinha. Os meses que se seguiram foram um borrão de tristeza. Continuei dando aulas, mais por inércia que por vontade. Ia para a escola, voltava para casa vazia, tentava preencher os dias com pequenas tarefas. Foram meus netos, principalmente, que me trouxeram de volta à vida. As visitas de Ricardo e sua família se tornaram mais frequentes após a morte de Augusto. Ver aquelas crianças crescendo, fazendo perguntas, querendo saber sobre o mundo, isso me deu uma nova motivação. Comecei a contar a Miguel e Clara as mesmas histórias que meu avô me contara. Falava sobre o Brasil com o mesmo orgulho, a mesma reverência, mostrava fotos antigas, contava sobre minha infância em Diamantina, sobre os valores que haviam moldado nossa família. Quando Miguel, com apenas 5 anos, me perguntou por que a bandeira do Brasil tinha aquelas cores, senti um calor no peito. Era como se meu avô, meus pais e Augusto estivessem ali comigo, vendo a tocha sendo passada para uma nova geração. O ano de 2016 trouxe uma surpresa inesperada. Meio sem querer, enquanto pesquisava materiais para aulas no computador que Ricardo havia me dado de presente, descobri um grupo de professores conservadores nas redes sociais. Era um grupo fechado, discreto, onde educadores de todo o Brasil compartilhavam experiências semelhantes às minhas. Histórias de perseguição ideológica, de silenciamento, de luta para manter vivos os valores tradicionais nas escolas. Eu,
que mal sabia usar o Facebook, além de ver fotos dos netos, de repente me vi participando ativamente desse grupo. Era libertador poder falar abertamente, trocar ideias com pessoas que pensavam como eu, descobrir que não estava sozinha naquela batalha. A senhora deveria participar de algumas palestras online que organizamos, sugeriu um professor de São Paulo após uma discussão particularmente produtiva. No início, hesitei. Nunca fui de me expor publicamente, mas acabei aceitando o convite. Foi assim que, aos 64 anos, participei da minha primeira palestra online sobre o que chamavam de marxismo cultural no ensino. Falei sobre minha experiência de décadas como professora, sobre as mudanças que havia testemunhado nos currículos, sobre a crescente politização do ensino de história. A receptividade foi incrível. Dezenas de professores mais jovens me escreveram depois, agradecendo por dar voz ao que eles mesmos sentiam, mas tinham medo de expressar. Aquela experiência me deu uma nova energia, um novo propósito. Comecei a participar mais ativamente dos debates online, sempre com cuidado para não revelar minha identidade completa ou o nome da escola onde trabalhava. Ricardo me ajudava com a parte técnica, garantindo que eu mantivesse certo anonimato. "Mãe, a senhora precisa ter cuidado", ele advertia. "As pessoas perdem empregos por muito menos hoje em dia." Ele estava certo, é claro. E por isso tomei uma precaução adicional. Comecei a gravar minhas próprias aulas. Não para divulgar, mas como proteção, caso fosse novamente acusada de dizer coisas que não havia dito. Comprei um pequeno gravador, discreto o suficiente para caber no bolso do blazer que costumava usar, e passei a ativar no início de cada aula. É triste ter que chegar a esse ponto, pensava comigo mesma, mas são os tempos em que vivemos. As eleições de 2018 foram um ponto de virada no país, e também na minha vida pessoal e profissional. O clima na escola estava tão polarizado quanto no restante do Brasil. Na sala dos professores, era possível sentir a tensão no ar. A grande maioria dos colegas apoiava abertamente o candidato da esquerda, usando até mesmo adesivos e broches durante as aulas, sem qualquer reprimenda da direção. Eu, por outro lado, mantinha minhas opiniões políticas para mim mesma, ao menos no ambiente escolar. No dia da votação do primeiro turno, tomei uma decisão pequena, mas significativa. Vesti uma blusa amarela simples, sem qualquer símbolo ou mensagem. Era apenas uma cor, mas naquele contexto, comunicava silenciosamente minha posição. Fui votar logo cedo, depois passei na padaria para comprar pão. Estava na fila quando ouvi o clique distintivo de uma câmera de celular. Virei-me e vi uma colega professora de geografia guardando rapidamente o telefone. Ela sorriu sem graça e desviou o olhar. Naquela noite, enquanto acompanhava a apuração dos votos pela televisão, recebi uma mensagem de uma ex-aluna que agora dava aulas na mesma escola. "Professora Doris, tome cuidado. Estão compartilhando sua foto no grupo de WhatsApp dos professores, dizendo que a senhora é bolsonarista e que deveria ser denunciada por propaganda política." Anexada estava a foto tirada na padaria, com a legenda: "Até a Doris, que vive falando de neutralidade em sala de aula, mostrou sua verdadeira face hoje." Irônico, não? Colegas que davam aulas de camiseta vermelha, com broches de candidatos, que transformavam suas disciplinas em palanques políticos, estavam me acusando por causa de uma blusa amarela usada no meu dia de folga, fora da escola. Mas não me surpreendi. Era apenas a confirmação do que eu já sabia. Para certos grupos, a pluralidade de pensamento só vale quando o pensamento se alinha ao deles. Nos dias que se seguiram, notei olhares ainda mais hostis na escola. Algumas pessoas literalmente mudavam de direção ao me ver no corredor. Outras cochichavam assim que eu passava, mas, curiosamente, também notei alguns sorrisos discretos, acenos quase imperceptíveis de colegas que talvez pensassem como eu, mas tinham medo de se manifestar. A polarização que dividia o país havia chegado com toda a força ao ambiente escolar. No segundo turno das eleições, fui mais discreta. Vesti azul, uma cor neutra naquele contexto. Votei e voltei direto para casa, onde passei o dia sozinha, rezando pelo futuro do Brasil.
Quando o resultado foi anunciado à noite, senti uma mistura complexa de emoções. Havia esperança de mudanças, sim, mas também apreensão pelo que viria. O país estava profundamente dividido, e eu sabia que os próximos anos não seriam fáceis, especialmente para alguém como eu, uma professora conservadora em um sistema educacional cada vez mais dominado por uma única visão ideológica. Naquela noite, sentada na mesma varanda onde Augusto havia partido, olhando as mesmas estrelas que ele tantas vezes contemplou, tomei uma decisão. Não mais me silenciaria completamente. Continuaria sendo cautelosa, estratégica, mas não abriria mão de defender o que acreditava ser certo. Devia isso a mim mesma, à memória de Augusto, ao futuro dos meus netos, e, acima de tudo, devia ao Brasil que tanto amava e que parecia estar sendo distorcido diante dos meus olhos. Agora vou contar algo que poucos professores teriam coragem de admitir. Mas antes, quero ver quantos de vocês realmente valorizam a liberdade de expressão. Aposto que metade das pessoas assistindo não vai ter coragem de deixar seu like neste vídeo. Vamos ver quantos patriotas de verdade estão aqui? Surpreenda-me e mostre que ainda existem brasileiros com coragem de se posicionar. O ano de 2019 começou com uma aparente normalidade. Voltei às aulas depois das férias de verão com aquela mistura de expectativa e cansaço que todo professor conhece. Novo ano, novos alunos, mesmos desafios. Apesar da tensão que havia se instalado na escola após as eleições, eu seguia com minha estratégia de cautela. Na sala de aula, mantinha o equilíbrio entre seguir o currículo oficial e abrir pequenas frestas para um pensamento mais amplo. Em março daquele ano, de acordo com o planejamento, chegou o momento de abordar o período que os livros didáticos chamavam de Anos de Chumbo, o governo Médici, de 1969 a 1974. Como sempre, preparei minha aula com cuidado, reunindo dados de fontes diversas. Minha intenção não era, nunca foi, glorificar qualquer regime ou período histórico, mas apresentar um quadro completo, com luzes e sombras, para que os próprios alunos pudessem formar suas conclusões. Naquela manhã de terça-feira, entrei na sala do terceiro ano com meu gravador discreto no bolso, como havia me acostumado a fazer. A aula começou com a contextualização do período, incluindo, sim, a censura, a repressão, os atos institucionais. Não omiti nada disso. Mas também apresentei dados sobre o crescimento econômico sem precedentes, o controle da inflação, as grandes obras de infraestrutura que transformaram o país, a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói, as hidrelétricas, a expansão das telecomunicações. História não é preto no branco, meus queridos, expliquei aos alunos. É possível que um mesmo período tenha aspectos negativos e positivos, e é importante conhecermos todos eles para formar uma visão equilibrada do nosso passado. Percebi alguns olhares surpresos, outros interessados. A turma estava atenta, fazendo anotações. Prossegui com a aula, mostrando gráficos de crescimento econômico, fotografias das grandes obras, dados sobre a expansão do ensino superior no período. O que eu não percebi foi que um aluno no fundo da sala, meio escondido atrás de uma coluna, estava gravando tudo com seu celular. Talvez eu já devesse estar mais atenta a isso, depois de tantos anos de vigilância velada. Mas quem consegue dar aula de verdade se está constantemente desconfiando dos próprios alunos? O ensino precisa de confiança, de abertura, de honestidade. Sem isso, vira teatro, palestra, qualquer coisa menos educação real. 2 dias depois, estava em casa corrigindo provas quando recebi uma ligação da diretora da escola. Sua voz estava tensa, quase trêmula. Professora Doris, preciso que a senhora venha à escola amanhã antes do seu horário normal. Temos uma situação para discutir. Perguntei do que se tratava, mas ela se esquivou, dizendo apenas que era melhor conversarmos pessoalmente. Desliguei o telefone com aquela sensação familiar de nó no estômago. Algo estava errado, muito errado. Na manhã seguinte, cheguei à escola 1 hora antes do meu primeiro período. A secretária me conduziu diretamente à sala da direção,
onde encontrei não apenas a diretora, mas também o coordenador pedagógico, um representante da Secretaria de Educação e 2 membros do conselho escolar. Todos com expressões graves, como se estivessem em um velório. Sobre a mesa, um laptop aberto. "Professora!", começou a diretora, sem sequer me oferecer para sentar. "A senhora tem noção da gravidade do que fez?" Antes que eu pudesse responder, ela girou o laptop em minha direção e deu play em um vídeo. Era minha aula de terça-feira, mas havia algo profundamente errado. O vídeo tinha sido editado, cortado em pedaços e remontado de forma a parecer que eu estava defendendo a ditadura, glorificando a repressão, quase celebrando os aspectos mais sombrios do regime militar. Meu sangue gelou. Aquilo era uma montagem descarada. Trechos da minha fala haviam sido retirados do contexto, partes onde mencionei a censura e a repressão haviam sido completamente removidas. A frase "é possível que um mesmo período tenha aspectos negativos e positivos" aparecia isolada, como se eu estivesse minimizando os problemas daquela época. Era uma distorção completa do que realmente aconteceu na aula. "Isso é uma farsa", exclamei, sentindo o rosto quente de indignação. "Tenho a gravação completa da aula. Posso provar que isso foi editado maliciosamente." Todos me olharam com surpresa. "A senhora grava suas aulas sem autorização?", perguntou o representante da secretaria, com um tom acusatório que me fez perceber imediatamente meu erro tático. "Apenas para minha proteção", respondi, "justamente contra esse tipo de situação." Não adiantou. Fui informada de que o vídeo editado havia sido compartilhado em diversos grupos de WhatsApp da cidade, chegando a pais de alunos, outros professores e, finalmente, à Secretaria de Educação. As acusações eram sérias. Apologia à ditadura, doutrinação política, distorção de fatos históricos. A diretora, visivelmente constrangida, mas firme, me comunicou que eu seria afastada da sala de aula temporariamente, enquanto uma investigação formal era conduzida. Saí daquela reunião atordoada, mal conseguindo processar o que havia acontecido. No corredor, alguns colegas desviaram o olhar quando passei, outros cochicharam. Uma professora mais jovem de biologia até se afastou, como se eu carregasse alguma doença contagiosa. Apenas Dona Jurema, a professora de matemática que já estava na escola quando cheguei, anos atrás, teve a coragem de me abraçar. "Força, Doris", sussurrou em meu ouvido. "Isso vai passar." Mas não passou. O afastamento temporário se estendeu por semanas, depois meses. Fui realocada para a biblioteca da escola, catalogando livros e auxiliando alunos em pesquisas, funções que, em outras circunstâncias, até teria apreciado, mas que naquele contexto representavam uma humilhação diária. Os alunos me olhavam com curiosidade, alguns com desconfiança. "É aquela professora do vídeo", ouvia os cochichos quando passava. Para piorar, o jornal local publicou uma reportagem sensacionalista com o título "Professora saudosista da ditadura afastada de sala de aula." A matéria, cheia de meias-verdades e insinuações, me retratava como uma espécie de extremista retrógrada que defendia tortura e perseguição política. Meu nome, construído ao longo de décadas de dedicação ao ensino, estava sendo arrastado na lama. Pessoas que nem me conheciam agora tinham uma opinião formada sobre mim, baseada em uma mentira. Foi nesse momento de maior desespero que recebi o primeiro sinal de apoio que me deu forças para continuar. Um grupo de ex-alunos, alguns que eu havia ensinado há mais de uma década, criou um abaixo-assinado em minha defesa. A professora Doris Alvarenga Peixoto representa o verdadeiro sentido da educação: o pensamento crítico, a apresentação de diferentes perspectivas, o respeito pelo debate de ideias, dizia o texto. Em poucos dias, centenas de assinaturas foram coletadas. Alunos, pais, membros da comunidade. Um desses ex-alunos, agora advogado, se ofereceu para me representar gratuitamente caso a situação evoluísse para um processo administrativo formal. "A senhora me ensinou a pensar com a própria cabeça", ele me disse durante um café.
Não posso ficar parado vendo essa injustiça. Aquele gesto me comoveu profundamente. Em meio à tempestade, havia pessoas que ainda reconheciam o valor do meu trabalho, o propósito da minha vida como educadora. Em casa, porém, outra crise se desenhava. Helena, minha filha advogada, se recusou a me defender juridicamente. Mais que isso, ela praticamente tomou o lado dos meus acusadores. Mãe, você não percebe que esse tipo de discurso é perigoso? Que relativizar a ditadura é uma forma de abrir caminho para que algo assim aconteça de novo? Tivemos uma discussão terrível naquela noite. Palavras duras foram trocadas. Feridas que demorariam a cicatrizar foram abertas. Você está do lado deles agora, Helena? Das pessoas que editaram um vídeo para difamar sua própria mãe? Perguntei, com lágrimas nos olhos. Ela suspirou, passando a mão pelos cabelos de um jeito que me lembrou dolorosamente Augusto. Não apoio a manipulação do vídeo, claro que não. Mas também não posso defender ideias que vão contra tudo que acredito profissionalmente e eticamente. O rompimento não foi total, mas algo fundamental quebrou entre nós naquele dia. As visitas de Helena se tornaram menos frequentes, nossas conversas mais superficiais, evitando cuidadosamente qualquer tópico que pudesse levar a novo confronto. Aquilo me doía mais que todas as acusações, toda a humilhação pública. Era minha filha, meu sangue, parte do meu coração. Por outro lado, Ricardo e sua família se aproximaram ainda mais durante esse período difícil. Ele não concordava com tudo que eu pensava, era mais moderado, menos combativo, mas respeitava meu direito de ter minhas próprias opiniões e, acima de tudo, reconhecia a injustiça do que estava acontecendo. Suas visitas se tornaram meu principal conforto, especialmente pelos momentos com meus netos, Miguel e Clara, que cresciam rápido demais. Foi Miguel, então com 7 anos, quem fez a pergunta que me partiu o coração. Numa tarde de domingo, enquanto brincávamos de montar um quebra-cabeça do mapa do Brasil, ele olhou para mim com aqueles olhos curiosos e perguntou: "Vovó, por que você não pode mais dar aula?" A simplicidade da pergunta quase me derrubou. Como explicar a uma criança a complexidade daquela situação? A injustiça, a manipulação, a perseguição ideológica? Algumas pessoas não gostaram do jeito que vovó ensina história, querido, respondi, tentando encontrar palavras adequadas para seus ouvidos infantis. Acham que só existe um jeito certo de contar as histórias do nosso país. Ele franziu a testa, processando a informação com a lógica direta das crianças. Mas nas suas histórias sobre o vovô Augusto, você sempre diz que ele tinha coisas boas e coisas que te deixavam brava. Isso não é verdade para tudo? A sabedoria daquele comentário me atingiu em cheio. Os olhos encheram de lágrimas. Sim, meu amor, é exatamente isso. Naquela noite, depois que Ricardo e família foram embora, tomei uma decisão. Começaria a escrever minhas memórias, não para publicação ou para me defender publicamente, mas como um legado para meus netos. Queria que eles conhecessem minha história pelas minhas próprias palavras, não filtrada por manchetes sensacionalistas ou versões distorcidas. Comprei um caderno de capa dura, daqueles antigos, e comecei a escrever à mão, como aprendi décadas atrás. Para Miguel e Clara, com o amor da vovó. Escrevi na primeira página. As palavras fluíam fácil. Minha infância em Diamantina, os ensinamentos do meu avô, o encontro com Augusto, minha carreira como professora, minhas lutas e crenças. Era terapêutico, libertador. Ali, no papel, podia ser completamente honesta, sem medo de represálias ou julgamentos. Em 2020, quando já completava 1 ano afastada da sala de aula, agora trabalhando em funções administrativas, ainda mais distante dos alunos, o mundo foi atingido pela pandemia. De repente, as escolas fecharam, o ensino presencial foi suspenso e me vi em casa, isolada, como todos. Foi um período estranho, assustador em muitos aspectos, mas que também trouxe algumas bênçãos disfarçadas. O isolamento social me deu tempo para refletir, para pesquisar, para me aprofundar em questões que há anos me intrigavam.
Com a ajuda paciente de Ricardo, aprendi a navegar melhor na internet, a participar de fóruns de discussão, a acessar fontes de informação que antes desconhecia. Passei a acompanhar diariamente as notícias sobre a situação no Brasil e no mundo, não apenas pela grande mídia, mas por canais alternativos que ofereciam perspectivas diferentes. Uma coisa que me chamou a atenção durante a pandemia foi o tratamento dado a médicos e cientistas que ousavam questionar a narrativa predominante. Vi profissionais respeitados serem ridicularizados, censurados, até mesmo ameaçados de perder seus registros por defenderem tratamentos alternativos ou questionarem certas medidas. Era um padrão familiar para mim. O mesmo tipo de silenciamento que havia sofrido como professora, agora aplicado em escala global. Estão fazendo com eles o que fizeram comigo, comentei com Ricardo durante uma videochamada. Quando você apresenta uma visão diferente, não importa quão bem fundamentada seja, se ela desafia o consenso oficial, você vira alvo. Ele concordou parcialmente, sempre o diplomático da família. Tem um pouco disso sim, mãe. Mas também tem muita desinformação circulando. É um equilíbrio difícil. Durante esse período, intensifiquei minha participação nos grupos virtuais de professores conservadores que havia descoberto anos antes. Agora, com mais tempo e maior habilidade tecnológica, pude me envolver mais profundamente nessas comunidades. Descobri que não estava sozinha. Havia centenas, talvez milhares de educadores em todo o país enfrentando situações semelhantes ou piores que a minha. Compartilhamos experiências, estratégias de sobrevivência, materiais didáticos alternativos, apoio emocional. Em um desses grupos, conheci Carmen, uma professora de literatura de Porto Alegre, que havia sido demitida após questionar a inclusão de certos livros no currículo que considerava inapropriados para a faixa etária dos alunos. Trocamos longas mensagens, nos tornamos amigas virtuais. Doris, ela me escreveu certa vez, já pensou como seria se todos nós, professores silenciados, nos uníssemos publicamente? Se levantássemos nossas vozes juntos, em vez de cochichados nos cantos? A ideia me atraía e assustava ao mesmo tempo. Após décadas de cautela, de estratégias de sobrevivência, de manter minhas opiniões mais controversas para círculos privados, a ideia de me manifestar publicamente era aterrorizante. Mas algo estava mudando em mim. Talvez fosse a idade. Aos 68 anos, o que mais eu tinha a perder? Talvez fosse a ausência de Augusto, cuja natureza cautelosa sempre havia temperado meus impulsos mais combativos. Ou talvez fosse simplesmente o acúmulo de anos de frustração, de sentir-me amordaçada, que finalmente transbordava. Quando as restrições da pandemia começaram a afrouxar em 2021 e manifestações voltaram a ser permitidas, tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesma. Participaria da manifestação patriótica de 7 de setembro, em Governador Valadares. Ricardo ficou preocupado quando contei. Mãe, tem certeza? Sua situação na escola já é delicada. Mas estava decidida. Aos 69 anos, participaria da minha primeira manifestação política. Naquela manhã ensolarada de setembro, vesti uma camiseta verde e amarela, prendi uma pequena bandeira do Brasil na bolsa e fui para o centro da cidade. O coração batia acelerado, de medo, de excitação, de uma estranha sensação de liberdade. Ver milhares de pessoas reunidas, cantando o hino nacional com a mão no peito, expressando abertamente seu amor pelo país sem vergonha ou constrangimento, foi uma experiência avassaladora. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enrugado quando a multidão entoou: verás que um filho teu não foge à luta. Não, não fogem. E eu também não fugiria mais. Encontrei outros professores ali, alguns ativos, outros aposentados, como eu logo estaria. Trocamos histórias, compartilhamos frustrações e esperanças. Um senhor mais velho, ex-professor de física, apertou minha mão com firmeza. Estamos fazendo história hoje, colega. Nossos netos vão se orgulhar. Voltei para casa exausta, mas com uma sensação de propósito renovado. Algo havia despertado dentro de mim naquele dia.
algo que havia estado adormecido por tempo demais. O ano de 2022 trouxe a decisão inevitável. Solicitei minha aposentadoria antes do tempo que havia planejado originalmente. Após quase 3 anos afastada da sala de aula, relegada a funções cada vez mais irrelevantes, estava claro que nunca me permitiriam voltar a ensinar. A direção da escola mal disfarçava o alívio quando comuniquei minha decisão. A senhora deu grandes contribuições ao longo dos anos, disse a diretora, com uma formalidade gelada. Hipócrita. Aquelas grandes contribuições não impediram que me tratassem como uma criminosa por ousar questionar a narrativa oficial. A aposentadoria trouxe liberdade, mas também desafios financeiros. Os benefícios eram menores do que seriam se tivesse esperado mais alguns anos, como havia planejado inicialmente. Mas daria um jeito. Sempre dei. Com mais tempo livre, intensifiquei minha participação nos grupos de professores conservadores, agora sem medo de represálias profissionais. Comecei a frequentar reuniões presenciais de patriotas em Governador Valadares, encontrando uma comunidade de pessoas que compartilhavam muitas das minhas preocupações sobre os rumos do país. Foi num desses encontros que conheci seu Geraldo, um comerciante aposentado que organizava um grupo local de defensores da pátria, como ele chamava. Reuníamo-nos semanalmente na Praça Central para hastear a bandeira e cantar o hino nacional, um ato simples que, naqueles tempos estranhos, havia se tornado quase um ato de rebeldia. A princípio, éramos poucos, menos de 10 pessoas, a maioria idosos como eu. Mas aos poucos, o grupo foi crescendo, atraindo pessoas de todas as idades. Em outubro, com as eleições se aproximando, a tensão no país era palpável. As discussões em nosso grupo se tornaram mais acaloradas, as preocupações mais agudas. Acompanhei a campanha com atenção, cada debate, cada pesquisa. Quando os resultados foram anunciados, houve uma sensação generalizada de descrença e indignação em nosso círculo. Rumores de irregularidades, questionamentos sobre a transparência do processo eleitoral circulavam intensamente. Em novembro, seu Geraldo mencionou algo que chamou minha atenção. Grupos de patriotas de todo o país estavam se organizando para ir a Brasília em janeiro, para fazer sua voz ser ouvida. A ideia me fascinou e aterrorizou simultaneamente. Brasília era longe, eu já não era jovem, e os custos seriam consideráveis para alguém vivendo de aposentadoria. Mas a semente havia sido plantada em minha mente. Naquela noite, navegando na internet, encontrei uma transmissão ao vivo sobre o roubo das eleições. O apresentador, um homem articulado que se identificava como advogado constitucionalista, apresentava o que chamava de evidências de fraude e convocava patriotas de todo o Brasil a se reunirem em Brasília para uma demonstração pacífica de força cívica. É nosso dever como cidadãos, ele afirmava com convicção. Se não nos manifestarmos agora, nossas vozes serão silenciadas para sempre. Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Quantas vezes eu havia sido silenciada ao longo da vida? Quantas vezes tive que engolir minhas convicções, disfarçar meu pensamento, me submeter a um sistema que tratava minha visão de mundo como herética? E o que havia conseguido com toda essa cautela? Afastamento, humilhação, uma carreira interrompida, uma reputação manchada. A decisão foi tomando forma em meu coração nos dias seguintes. Precisaria de recursos para a viagem, para a estadia. Minha aposentadoria mal cobria as despesas básicas. Foi então que me lembrei das joias da minha mãe, um conjunto de brincos, colar e pulseira de ouro que ela havia me deixado, com a recomendação de usá-los apenas em ocasiões especiais. Bem, que ocasião poderia ser mais especial que esta? Vendi as joias a um ourives no centro da cidade. Não consegui um preço muito bom, ele percebeu minha urgência. Mas foi o suficiente para cobrir os custos da viagem e alguma reserva para emergências. Com o dinheiro em mãos, procurei seu Geraldo para saber dos detalhes práticos: transporte, hospedagem, o que levar.
Ele me informou que um grupo de 12 patriotas de Valadares havia fretado uma van e que ainda havia um lugar disponível. Seria uma honra tê-la conosco, professora Doris, ele disse com um sorriso respeitoso. A decisão estava tomada, os preparativos em andamento. Só faltava comunicar à família. Escolhi o Natal como momento para revelar meus planos. Ricardo e família viriam jantar comigo, como faziam todos os anos. Helena também estaria presente. Nossas relações haviam melhorado um pouco com o tempo, embora ainda houvesse uma tensão subjacente que evitávamos abordar. Após a ceia, com todos reunidos na sala, os netos brincando com os presentes recém-abertos, tomei coragem e anunciei: tenho algo para contar a vocês. Em janeiro, irei a Brasília para participar do movimento patriótico. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Ricardo trocou um olhar preocupado com Mariana. Helena congelou com a taça de vinho a meio caminho da boca. Mãe, você tem certeza? Perguntou Ricardo, sempre o conciliador. É uma viagem longa e a senhora não está mais tão jovem. Expliquei meus motivos, minha necessidade de finalmente tomar uma posição clara, de fazer parte de algo maior que eu mesma. Sei que vocês não entendem completamente, e tudo bem. Não estou pedindo permissão ou aprovação. Estou apenas informando minha decisão. Helena, para minha surpresa, não explodiu como eu temia. Em vez disso, falou com uma calma quase clínica. Mãe, entendo sua frustração com tudo o que aconteceu, mas esse movimento, há elementos extremistas, pessoas perigosas. A senhora pode se machucar, pode se envolver em algo ilegal sem perceber. Agradeci sua preocupação, mas mantive minha decisão. Preciso fazer isso, Helena. Não por mim, mas pelo futuro dos seus sobrinhos, do nosso Brasil. A conversa continuou por algum tempo, com tentativas de Ricardo e Helena de me dissuadir, todas gentilmente, mas firmemente rechaçadas. Finalmente, vendo minha determinação inabalável, Ricardo suspirou. Então, pelo menos me deixe ajudar nos preparativos, verificar a segurança do transporte, garantir que a senhora terá tudo o que precisa. Quando a família foi embora, fiquei sozinha com meus pensamentos na casa silenciosa, contemplando a decisão tomada e suas possíveis consequências. Não havia mais volta. Pela primeira vez na vida, eu não estaria apenas ensinando história, estaria fazendo parte dela. A perspectiva era assustadora e eletrizante ao mesmo tempo. O que me esperava em Brasília? Quais seriam as consequências? Não sabia, não podia saber, mas estava disposta a descobrir. Depois de ser filmada, difamada e afastada da sala de aula após 30 anos dedicados à educação, tudo por mostrar os dois lados da história, me pergunto: você acha que fiz errado ao ensinar também os aspectos positivos do governo militar? O que teria feito no meu lugar quando o diretor me chamou para dizer que eu precisava seguir apenas o que estava no livro didático? Me conte nos comentários, quero saber se você teria a mesma coragem. Os dias que antecederam minha partida para Brasília foram um turbilhão de emoções e preparativos. Ricardo apareceu em casa com uma lista de itens essenciais: medicamentos, roupas adequadas para o clima de Brasília, sapatos confortáveis, protetor solar. A senhora não vai passar necessidade por lá, insistiu, verificando minha pressão arterial e garantindo que eu levaria todos os remédios de uso contínuo em quantidade suficiente. Por trás da preocupação prática, eu sentia seu desconforto com minha decisão, mas ele respeitava minha determinação, mesmo não concordando totalmente. Helena, por outro lado, cortou comunicação completamente após nossa conversa de Natal. Nem uma ligação, nem uma mensagem. O silêncio dela doía mais que qualquer palavra de confronto. Tentei ligar 2 vezes, mas as chamadas foram para a caixa postal. Entendi a mensagem. Ela estava lavando as mãos da minha decisão, me deixando arcar sozinha com as consequências. Que seja, pensei comigo mesma. Não seria a primeira vez que enfrentaria adversidades sem o apoio de todos. Na véspera da partida, Ricardo trouxe os netos para uma visita especial. Miguel, agora com 10 anos, estava agitado, cheio de perguntas sobre Brasília, sobre o que eu faria lá. Respondi da forma mais simples possível.
sem entrar em detalhes políticos complexos demais para sua idade. Vovó vai participar de um movimento importante para o futuro do nosso país, expliquei. Como nos livros de história que a senhora me mostra? Ele perguntou com olhos brilhantes. Sim, querido, um pouco assim, respondi, sentindo um nó na garganta. Clara, com seus 8 anos, estava mais quieta que o habitual, como se sentisse a gravidade do momento. Quando chegou a hora da despedida, ela tirou da mochila um pequeno embrulho, entregando-o em minhas mãos. É para a senhora levar, vovó, disse com seriedade. Desembrulhei com cuidado. Era um terço de madeira, com contas em tons de azul e verde. Mamãe disse que a senhora vai precisar de proteção, explicou. Rezei nele todo o dia dessa semana. Aquele gesto me tocou profundamente. O terço não era novo. Percebi que era o mesmo que Mariana costumava carregar na bolsa. O fato dela ter permitido que Clara o desse a mim, mesmo discordando da minha viagem, mostrava um tipo de compreensão que me comoveu. Vou levar comigo o tempo todo, prometi, abraçando minha netinha com força. Após a saída deles, terminei de organizar minha mala com cuidado metódico. Além das roupas e itens práticos, separei 3 objetos especiais. O diário de anotações que vinha escrevendo para os netos desde o incidente do vídeo. Uma pequena bandeira do Brasil que havia pertencido ao meu avô, já desbotada pelo tempo. E uma fotografia emoldurada de Augusto, tirada durante nossa última viagem juntos a Diamantina. Você estaria orgulhoso ou me acharia uma velha imprudente? Murmurei para a imagem do meu falecido marido. Imaginei que ele provavelmente sentiria um pouco dos dois. A madrugada do dia 6 de janeiro chegou fria e nublada. Ricardo insistiu em me levar até o ponto de encontro, onde a van fretada aguardava com os outros participantes. A despedida foi breve, mas carregada de emoção contida. Cuidado, mãe. Me ligue todos os dias, nem que seja só para dizer que está bem, pediu, ajeitando meu cachecol com aquele jeito protetor que havia assumido desde a morte do pai. E se precisar voltar antes, por qualquer motivo, é só avisar que venho buscar. A van estava quase cheia quando cheguei. Seu Geraldo, o organizador, me apresentou aos outros passageiros. Um grupo eclético que incluía 3 aposentados como eu, 2 comerciantes de meia idade, um pastor evangélico com a esposa e 4 jovens na casa dos 20 anos, todos vestindo camisetas verde e amarelas com estampas patrióticas. Fui recebida com sorrisos e apertos de mão respeitosos. É uma honra ter a professora conosco, disse um dos jovens, cedendo-me o lugar junto à janela. Partimos pontualmente às 5 da manhã. As ruas de Governador Valadares ainda estavam desertas, lojas fechadas, apenas alguns trabalhadores madrugadores se dirigindo aos seus empregos. À medida que a van deixava a cidade, senti uma mistura estranha de apreensão e libertação. Aos 70 anos, estava embarcando na aventura mais improvável da minha vida, deixando para trás o conforto da rotina, a segurança do conhecido, por uma causa em que acreditava profundamente. A viagem foi longa, quase 12 horas pela estrada, contando as paradas para refeições e descanso. Nas primeiras horas, conversamos animadamente, compartilhando nossas histórias, nossas motivações para participar do movimento. Descobri que não era a única que havia enfrentado perseguição por suas ideias. O pastor contou como sua igreja havia sido vandalizada após ele fazer um sermão criticando certos aspectos da agenda progressista. Um dos comerciantes relatou dificuldades com fiscalizações seletivas depois de expressar publicamente apoio ao governo anterior. Fizemos várias paradas em postos de gasolina ao longo do percurso. Em cada um, encontrávamos outras caravanas com o mesmo destino. Ônibus, vans, carros particulares com bandeiras do Brasil nas janelas. Havia um clima de camaradagem, de propósito compartilhado. Estranhos se cumprimentavam como velhos amigos, trocavam informações sobre rotas, compartilhavam lanches. É como uma grande família, comentou Dona Eunice, uma aposentada do Banco do Brasil sentada ao meu lado. Todo mundo unido pelo amor ao país. Durante a viagem, entoamos canções patrióticas, o hino nacional, claro, mas também marchinhas antigas que conhecia desde minha infância.
Seu Geraldo puxava orações coletivas nos momentos de parada, pedindo proteção para todos os patriotas a caminho da capital e sabedoria para os governantes. Embora não fosse particularmente religiosa nesse sentido público, participei respeitosamente, o terço de Clara firme em minhas mãos. O cansaço começou a se abater sobre o grupo nas últimas horas. As conversas diminuíram, muitos cochilavam, outros olhavam silenciosamente pela janela a paisagem do Planalto Central que se descortinava. Eu alternava entre a excitação pelo que estava por vir e lampejos de dúvida. Estaria realmente fazendo a coisa certa? Não seria mais prudente, na minha idade, deixar essas batalhas para os mais jovens? Mas então lembrava de tudo que havia passado, do silenciamento, da humilhação, e a determinação voltava, mais forte que o medo. Chegamos a Brasília ao anoitecer do dia 7. A cidade me impressionou com sua vastidão, seus espaços abertos, a arquitetura monumental que eu conhecia apenas por fotografias e livros de história. Nossa van seguiu diretamente para o acampamento que havia sido montado perto do quartel-general do Exército, onde milhares de pessoas já estavam instaladas em barracas e estruturas improvisadas. O ambiente no acampamento era surpreendentemente organizado e limpo. Havia áreas designadas para descanso, para alimentação, para orações. Voluntários distribuíam água e alimentos, outros recolhiam lixo, alguns ofereciam assistência médica básica. Fiquei genuinamente impressionada com o espírito de cooperação e ordem que prevalecia, tão diferente da imagem caótica que alguns meios de comunicação pintavam desses movimentos. Seu Geraldo havia reservado espaço em uma grande barraca coletiva para nosso grupo. Não era luxuoso, longe disso. Colchonetes finos sobre lonas estendidas no chão, divisórias improvisadas com lençóis para dar alguma privacidade, mas era adequado para uma estadia breve. As mulheres do grupo ficaram em uma seção, os homens em outra. Apesar do cansaço da viagem, demorei a adormecer aquela noite. O burburinho constante do acampamento, a excitação pelo dia seguinte, as luzes e sons da capital mantiveram-me alerta até tarde. Na manhã do dia 8, fui despertada pelo som do hino nacional tocando em alto-falantes improvisados. Ao redor, pessoas já se movimentavam, preparando-se para o dia histórico que nos aguardava. Tomei um café rápido oferecido por voluntários, vesti-me com cuidado, calça jeans confortável, camisa verde com uma pequena bandeira do Brasil bordada no peito, tênis resistentes, um chapéu para proteger do sol que já prometia ser forte. No bolso, o terço de Clara e uma pequena garrafa d'água. Na bolsa transversal, meus documentos, algum dinheiro e a fotografia de Augusto. Por volta das 10 horas, nosso grupo se juntou à multidão que começava a se dirigir à esplanada dos ministérios. Caminhávamos em bloco, seguindo seu Geraldo, que conhecia melhor o caminho. As avenidas largas de Brasília foram se enchendo de gente, famílias inteiras, muitos idosos como eu, jovens com o rosto pintado de verde e amarelo. Bandeiras tremulavam ao vento, cartazes expressavam indignação com os resultados eleitorais, pediam intervenção das Forças Armadas, clamavam por liberdade. A caminhada era longa e meus joelhos já cansados protestavam, mas havia uma energia no ar que me impelia adiante. Sentia-me parte de algo maior que eu mesma, conectada a milhares de outros brasileiros que compartilhavam minhas preocupações, meus valores, meu amor pelo país. Era uma sensação poderosa de pertencimento que não experimentava desde... Bem, talvez nunca tivesse experimentado com tal intensidade. Na esplanada, a visão era impressionante. Uma massa humana se estendia até onde a vista alcançava, com o Congresso Nacional ao fundo, sua arquitetura icônica destacando-se contra o céu azul de Brasília. Ali, naquele lugar carregado de simbolismo, onde tantas decisões importantes para o destino da nação haviam sido tomadas, estávamos nós, cidadãos comuns, gente simples do interior de Minas, do Nordeste, do Sul, de todos os cantos do Brasil, reunidos para fazer nossas vozes serem ouvidas. Entre a multidão, conheci um grupo de professoras aposentadas de Santa Catarina.
Uma delas, Dona Iracema, havia enfrentado situações notavelmente semelhantes às minhas. 32 anos ensinando história, contou-me. E nos últimos 10 fui praticamente forçada a mentir para meus alunos. Se falasse qualquer coisa positiva sobre o período militar, era chamada de fascista. Trocamos histórias, lamentamos o estado da educação no país, compartilhamos nossas esperanças de que algo pudesse mudar a partir daquele dia. Por volta do meio-dia, os primeiros sinais de inquietação começaram a surgir. A multidão, antes espalhada pela esplanada em manifestação pacífica, começou a se concentrar e movimentar em direção aos prédios públicos. De onde estávamos, não conseguíamos ver exatamente o que estava acontecendo mais à frente, mas ouvíamos gritos, palavras de ordem mais exaltadas. Seu Geraldo, sempre atento, reuniu nosso grupo. Vamos manter distância de qualquer confusão, orientou. Estamos aqui para protestar pacificamente. A intenção era boa, mas logo a situação começou a fugir ao controle. A massa humana se movia como uma entidade própria, arrastando consigo quem estivesse no caminho. Sem perceber exatamente como, me vi separada do grupo de Valadares, levada pela corrente de pessoas em direção ao Congresso. Tentei voltar, nadar contra a maré, mas era impossível. Meu coração batia acelerado, parte por esforço físico, parte por apreensão crescente. Foi então que vi pessoas quebrando as barreiras de contenção, avançando sobre as rampas do Congresso, alguns já conseguindo entrar no prédio. A cena me chocou. Não era isso que eu havia imaginado, não era para isso que tinha vindo. Queria protestar, sim, manifestar minha indignação, mas dentro dos limites da lei, da ordem que sempre defendi. Mas agora estava ali, no meio daquilo, sem conseguir recuar. A multidão me empurrou cada vez mais perto do Congresso. Vi rostos ao meu redor. Alguns determinados, outros assustados como eu devia estar. Muitos pareciam tão confusos quanto eu com o rumo que as coisas estavam tomando. Quando cheguei à base da rampa, vi-me diante de um momento de decisão crítica. Seguir adiante, entrando no prédio como tantos já faziam, ou tentar a todo custo encontrar um caminho para fora daquela situação. Era uma questão moral, de princípios, que nunca imaginei ter que enfrentar aos 70 anos de idade. O que me motivou a seguir adiante? Até hoje não sei explicar completamente. Talvez curiosidade, talvez um senso de que, tendo chegado até ali, precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Ou talvez, em algum nível que nem eu mesma compreendia totalmente, havia uma revolta acumulada, um desejo de finalmente entrar naqueles espaços de poder que sempre me pareceram tão distantes e inacessíveis. Subi a rampa lentamente, uma senhora de cabelos grisalhos, em meio a jovens muito mais ágeis. Ninguém me impediu, ninguém questionou minha presença. Dentro do Congresso, o cenário era surreal. Manifestantes percorrendo corredores, entrando em plenários, alguns tirando fotos, outros gritando palavras de ordem. Não havia violência explícita onde eu estava, mas havia uma clara invasão de um espaço que deveria ser inviolável, sagrado para a democracia. Entrei no plenário do Senado, agora parcialmente tomado por manifestantes. As cadeiras dos senadores, o carpete azul, a tribuna de onde tantos discursos importantes foram proferidos, tudo aquilo que eu conhecia apenas por imagens na televisão estava ali, diante dos meus olhos. Aproximei-me de uma das cadeiras, tocando-a levemente com a ponta dos dedos. É aqui que decidem nosso futuro, pensei, com uma mistura de reverência e indignação. É aqui que tantas decisões foram tomadas sem ouvir a voz do povo comum. Não toquei em mais nada. Não danifiquei qualquer objeto. Apenas observei. Absorvi aquela experiência surreal, tentando processar o significado do que estava acontecendo. Não me sentia exatamente orgulhosa, mas também não me sentia culpada. Era como estar dentro de um capítulo da história sendo escrito em tempo real, sem saber ainda qual seria o julgamento das gerações futuras. Minha contemplação foi interrompida por gritos e correria. "A polícia está chegando! Tropa de choque!" O pânico se espalhou rapidamente. Pessoas começaram a correr em todas as direções, buscando saídas. Congelei, sem saber para onde ir.
A única porta que conhecia estava na direção de onde vinham os gritos de alerta. Minhas pernas de 70 anos certamente não me permitiriam correr, e no meio de uma multidão em pânico, o risco de ser derrubada e pisoteada era real. Foi quando um jovem agarrou meu braço, não com violência, mas com firmeza. "Vamos, senhora, por aqui", indicou um corredor lateral. Não tive tempo de questionar ou hesitar. Segui-o, agradecida pela ajuda inesperada. Ele parecia conhecer o prédio, guiando-me por corredores menos congestionados até uma saída secundária. "A senhora consegue correr?" perguntou quando chegamos ao ar livre. Balancei a cabeça negativamente. "Então, ande o mais rápido que puder. Vá para longe daqui. Volte para seu acampamento." Não tive chance de agradecer adequadamente. Ele já havia desaparecido, voltando para dentro, talvez para ajudar outros como eu. Com o coração batendo acelerado, segui sua orientação, afastando-me do prédio o mais rápido que minhas pernas permitiam. Ao meu redor, o caos se instalava. Sirenes de polícia, helicópteros sobrevoando, pessoas correndo em todas as direções. De longe, ouvi estampidos que pareciam bombas de efeito moral ou tiros de bala de borracha. Usando o terço de Clara como uma espécie de talismã, rezei enquanto caminhava determinada, tentando lembrar o caminho de volta ao acampamento. Demorei quase 2 horas, parando ocasionalmente para descansar, perguntando direções a pessoas menos agitadas. Quando finalmente cheguei, encontrei o local em polvorosa. Muitos já desmontavam barracas, recolhiam pertences às pressas. Nosso grupo de Valadares estava incompleto. Alguns, como eu, haviam se perdido no tumulto. Seu Geraldo parecia aliviado ao me ver. "Graças a Deus a senhora está bem. Estávamos preocupados." Contei brevemente onde havia estado, o que havia visto. Ele ouviu com expressão grave. "As coisas saíram do controle", disse, meneando a cabeça. "Não era isso que queríamos." Concordei silenciosamente. Não era mesmo o que eu havia imaginado quando decidi fazer aquela viagem. A decisão do grupo foi unânime. Era hora de voltar para casa. Enquanto o caos se instalava na capital, com forças policiais retomando o controle dos prédios invadidos e iniciando prisões, reunimos nossas coisas e nos preparamos para a partida. Esperamos apenas o retorno dos outros membros do grupo que, como eu, haviam se separado durante a confusão. Por volta das 8 da noite, com todos finalmente reunidos, iniciamos a viagem de volta a Minas Gerais. No rádio da van, as notícias eram alarmantes. O presidente recém-empossado havia decretado intervenção federal no Distrito Federal. Falava-se em atos terroristas, em tentativa de golpe. As imagens que víamos nos celulares de alguns passageiros mostravam destruição em partes do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto. Aquilo não correspondia ao que eu havia testemunhado pessoalmente. Ao menos não na área onde estive, mas certamente havia acontecido. A atmosfera na van era pesada, tensa. Ninguém cantava agora, ninguém puxava orações em voz alta. "Isso vai dar ruim", murmurou seu Geraldo, mais para si mesmo que para os outros. "Vão querer responsabilizar todo mundo, mesmo quem só foi protestar pacificamente." Eu sabia que ele tinha razão. A linha entre manifestante pacífico e invasor já estava sendo borrada nas primeiras reportagens. Todos que estiveram lá, independentemente de suas ações individuais, corriam o risco de serem pintados com o mesmo pincel. A viagem de volta foi silenciosa e tensa. Parávamos apenas o estritamente necessário, evitando chamar atenção. Alguns haviam removido adesivos e bandeiras que poderiam identificá-los como participantes do movimento. Eu mesma guardei minha camiseta verde-amarela na mala, vestindo uma blusa neutra que havia levado como reserva. Não por vergonha do que acreditava, mas por prudência diante do clima que se instalava. Cheguei em casa exausta física e emocionalmente na tarde do dia 9. Ricardo me esperava, o rosto marcado pela preocupação. "Graças a Deus a senhora está bem", foram suas primeiras palavras ao me abraçar. Tentei ligar várias vezes, fiquei desesperado quando não consegui contato. Expliquei sobre a confusão, o celular sem bateria, a partida apressada. Não entrei em detalhes sobre ter entrado no Congresso, não naquele momento.
Precisava processar o que havia acontecido, entender meus próprios sentimentos sobre aquele dia turbulento. Uma semana depois, ainda tentando retomar minha rotina e digerir os eventos de Brasília, recebi uma visita inesperada. 2 agentes da Polícia Federal bateram à minha porta às 7 da manhã. Mostraram identificações, um mandado judicial. Estavam investigando os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, e meu nome constava em alguma lista, provavelmente identificado através de imagens de câmeras de segurança, ou talvez de registros de passageiros em transportes para Brasília naqueles dias. Os agentes foram educados, mas firmes. Fizeram perguntas detalhadas sobre minha participação, sobre o que havia visto, sobre quem havia organizado a viagem. Respondi com honestidade. Não via sentido em mentir. Sim, estive lá. Sim, entrei no Congresso. Não danifiquei nada, não agredi ninguém, não incentivei violência. Estava exercendo o que acreditava ser meu direito democrático de protestar, mesmo que a situação tenha evoluído para algo que não apoiava. Após quase 2 horas de questionamento, eles se foram, levando meu celular e o diário que havia começado a escrever para meus netos. Este último me doeu particularmente, como se estivessem levando não apenas um objeto, mas memórias, sentimentos íntimos que nunca foram destinados a olhos estranhos. Fiquei com um papel informando que eu estava sob investigação e poderia ser convocada para novos depoimentos. Ricardo, que eu havia chamado assim que os policiais chegaram, estava furioso e preocupado. Isso é um absurdo. A senhora é uma professora aposentada, não uma criminosa. Imediatamente, ele começou a tomar providências, contatando um amigo advogado que poderia me representar. Vamos resolver isso, mãe. A senhora não fez nada de errado. O que me surpreendeu foi a ligação que recebi na mesma tarde. Helena. Depois de semanas de silêncio, sua voz soou estranhamente reconfortante ao telefone. Mamãe, Ricardo me contou sobre a visita da Polícia Federal. Estou a caminho de Valadares. Tentei dissuadi-la. Ela tinha sua vida, seu trabalho em Belo Horizonte, mas Helena foi inflexível. Sou advogada, mãe, e acima de tudo, sou sua filha. Não vou deixá-la enfrentar isso sozinha. Helena chegou no dia seguinte com uma pasta cheia de documentos e uma determinação que me lembrou dolorosamente seu pai. Apesar de nossas diferenças ideológicas, apesar de não aprovar minha participação nos eventos de Brasília, ela estava disposta a me defender juridicamente. Discordo profundamente do que a senhora fez, deixou claro logo de início. Mas discordo ainda mais da forma como estão tratando pessoas como a senhora. Idosos, pessoas sem antecedentes criminais, que não cometeram atos de vandalismo. Nos meses que se seguiram, o processo judicial se desenrolou lentamente. Helena trabalhou incansavelmente no meu caso, reunindo-se com promotores, preparando documentos, orientando-me sobre cada passo. Ricardo e sua família foram pilares de apoio emocional. Até mesmo alguns ex-alunos e colegas professores, não muitos, é verdade, mas alguns, manifestaram solidariedade, entendendo que, independentemente de posições políticas, havia algo profundamente injusto em tratar uma senhora de 70 anos como uma ameaça à democracia. Hoje, em 2025, aos 73 anos, ainda enfrento as consequências daquela decisão tomada no calor do momento. O processo continua em andamento, arrastando-se pelos meandros do sistema judiciário. Mas algo inesperado e precioso emergiu desses tempos difíceis. Minha família se reuniu novamente. Helena e eu reconstruímos pontes que pareciam irremediavelmente queimadas. Não concordamos em questões políticas. Provavelmente nunca concordaremos, mas redescobrimos o respeito e o amor que existem independentemente dessas diferenças. Continuo escrevendo minhas memórias para Miguel e Clara, agora em um novo diário, já que o original nunca me foi devolvido. Quero que conheçam minha história completa, com erros e acertos, para que possam formar suas próprias opiniões com base em informações honestas, exatamente o que sempre busquei oferecer aos meus alunos.
Quando se sentam comigo na varanda nas tardes de domingo, ávidos por mais histórias sobre o passado, vejo neles a esperança de um Brasil onde diferentes visões possam conviver sem que uma tente silenciar a outra. Vovó, perguntou-me Miguel recentemente, a senhora se arrepende de ter ido a Brasília? Refleti longamente antes de responder. Arrependo-me de algumas coisas que aconteceram lá, que não representam quem sou ou o que acredito. Mas não me arrependo de ter tido a coragem de defender minhas convicções, mesmo quando era difícil, mesmo quando era arriscado. A história, meu querido, não é apenas o que está nos livros, é o que arde no coração de quem teve coragem de vivê-la. E essa é a lição que espero deixar para eles, para todos que ouvirem minha história, que tenham coragem de defender o que acreditam, mas também sabedoria para fazê-lo com respeito à lei e às instituições. Que entendam que amar o Brasil significa, às vezes, criticá-lo, questioná-lo, mas sempre buscando construir, nunca destruir. Que saibam que ser patriota não é vestir uma bandeira, mas carregar no coração os verdadeiros valores que fazem uma nação justa, livre e soberana. Eu sou Doris Alvarenga Peixoto e essa é a história da minha vida de patriota. Uma professora que só queria ensinar a verdade e acabou tendo que lutar por ela. Se você quer conhecer mais histórias como a minha, de brasileiros que não se calaram diante das injustiças, se inscreva agora no canal Direita na Mídia. Porque a história verdadeira do Brasil não está nos livros oficiais, mas na voz daqueles que tiveram coragem de vivê-la.